Olá, seja bem-vindo ao Sonalizando, onde ouvimos, relaxamos e adormecemos. Eu sou seu anfitrião Luiz. Muito obrigado por estar aqui comigo esta noite. A história de hoje será contada com muita calma e carinho. Então, acomode-se, respire fundo e prepare-se para uma viagem tranquila ao mundo dos sonhos. A manhã nascia devagar, tingindo o céu com tons dourados que se espalhavam sobre os telhados da vila. No pequeno quarto de madeira, Aurora ainda repousava entre os lençóis finos, envolta pelo aroma sutil de café recém-moído, vindo da cozinha da estalagem. Os primeiros raios de sol filtravam-se pelas janelas de papel, projetando sombras delicadas sobre as paredes e o tatame. O mundo parecia suspenso entre o sonho e o despertar. Aurora despertou sem pressa. O corpo, ainda morno pelo som, resistia ao movimento. Mas a mente já passeava pelas memórias da noite anterior. O envelope havia sido deixado discretamente junto à sua bandeja de jantar. De papel grosso e tom creme, selado com um carimbo em forma de nuvem. Nele, apenas uma frase: hoje, ao entardecer, suba até a montanha das nuvens. Uma xícara de café a aguarda no alto. Ela relera aquelas palavras muitas vezes, tentando entender quem havia enviado o convite. Nenhuma assinatura, nenhum sinal. Ainda assim, havia nele uma gentileza sutil que tornava impossível ignorá-lo. E mais, um calor silencioso brotava em seu peito toda vez que pensava em aceitá-lo. Com calma, Aurora se sentou sobre o futon e alongou os braços. A brisa suave que entrava pela janela trazia o perfume do pinho e o som distante da vida acordando. O tilintar de sinos, o rumor das rodas de carroças e, vez ou outra, uma gargalhada abafada. Era um daqueles dias que começavam como se soubessem que algo especial estava para acontecer. Ela se levantou e caminhou até o lavatório. A água fria em seu rosto a despertou por completo, e com ela veio a decisão tranquila de seguir o convite. Escolheu suas roupas com cuidado. Um vestido leve, de tecido marrom aveludado, com detalhes em cobre nas mangas e na barra. Tons que lembravam um grão de café torrado. Penteou os cabelos longos e os prendeu em uma trança baixa, deixando alguns fios soltos ao redor do rosto. Por fim, colocou seus sapatos de caminhada, de couro macio e sola silenciosa. Antes de partir, desceu até o salão de estalagem. A senhora Kaiori, que sempre lhe preparara o desejum, já a esperava com uma bandeja modesta, uma fatia de pão doce, um pedaço de queijo fresco e uma pequena xícara de café forte e aromático. Aurora agradeceu com um sorriso discreto e comeu devagar, saboreando cada gole como se o café fosse uma espécie de prelúdio ao que estava por vir. Ao deixar a vila, o sol já havia subido um pouco mais no céu. A trilha que levava à montanha das nuvens começava atrás do templo, entre carvalhos centenários e arbustos floridos. Era um caminho antigo, usado por poucos. Diziam que quem subia até lá encontrava, além da vista, algo da alma. Um silêncio diferente, uma resposta sem perguntas. Aurora caminhava com passos tranquilos, sentindo a respiração se ajustar ao ritmo da subida.
À medida que avançava, o ar tornava-se mais fresco, mais leve. Pequenos bancos de névoa se formavam entre as paredes e os sons da vila desapareciam lentamente, como se ela estivesse deixando para trás uma camada do mundo. A paisagem se transformava, musgos cobriam as rochas, pequenas flores brancas surgiam nos cantos da trilha e pássaros com cantos doces cruzavam o céu em pares. Era como atravessar um sonho desperto. O tempo ali parecia não correr, mas flutuar. Depois de uma hora de subida, a Aurora chegou a uma clareira circular. No centro, havia uma pequena construção de madeira e pedra, semelhante a um antigo mirante. Ao redor, bancos simples e uma mesa rústica com uma única cadeira voltada para o horizonte. A vista dali era indescritível. As nuvens passavam lentas, tangíveis como véus de algodão. E o sol começava a se inclinar, pintando o céu com tons quentes. Na beirada da mesa repousava uma bandeja. Sobre ela, uma xícara de porcelana branca, finamente desenhada, de onde subia o fio de vapor. O cheiro era inconfundível. Café preparado com cuidado, com notas doces e terrosas. Ao lado da xícara, um pequeno bilhete. Você chegou no tempo certo. Aurora sentou-se devagar, sentindo o coração pulsar com leveza. Tomou a xícara entre as mãos e fechou os olhos por um instante. O calor do café parecia aquecer mais do que os dedos. Aquecia lembranças, esperanças, algo antigo dentro dela. Ao abrir os olhos, notou uma figura se aproximando pelo lado oposto da clareira. Alguém também havia recebido o convite. Ela sorriu. A história estava apenas começando. Aurora observava a figura que se aproximava lentamente, como se emergisse da própria névoa. Era um jovem de passos calmos, usando um casaco de linho bege e os cabelos castanhos presos por uma faixa simples. E os olhos semicerrados pela luz dourada do entardecer. Ele carregava uma pequena caixa de madeira sob o braço. Quando finalmente chegou à clareira, parou a alguns passos dela, curvou-se respeitosamente e sorriu. Achei que seria o único a vir, disse ele, com uma voz leve como o vento entre as folhas, mas fico feliz por estar errado. Aurora retribuiu o sorriso, ainda segurando a xícara de café entre as mãos. Também pensei que esse convite fosse só para mim, mas parece que a montanha tinha outros planos. O jovem se apresentou com simplicidade. Sou Noah, cheguei à vila esta semana. Me hospedo no caminho de pedra, perto do riacho. Aurora assentiu, reconhecendo o nome da rua. Eu sou Aurora, vim para estudar os jardins da casa de chá. Mas acho que hoje o estudo vai ser outro. Noah sentou-se em frente a ela, tirando da caixa um pequeno moedor manual e um saquinho de grãos escuros. Trouxe meus próprios grãos só por precaução. Café é uma coisa delicada, disse ele, girando a manivela devagar, com um cuidado quase cerimonial.
Enquanto ele moía, Aurora tomou mais um gole do seu café, que agora esfriava lentamente. O céu ao redor começava a mudar. Os tons laranja e rosa aprofundavam-se. E o véu de nuvens parecia se tornar mais espesso, quase ao alcance das mãos. A montanha dava a sensação de estar flutuando entre o tempo e o espaço. "Você acha que isso foi coincidência?" perguntou ela, observando a névoa ondulante. "Nós dois sermos convidados para cá?" Noah parou de moer e olhou ao redor, como se escutasse algo que ela ainda não podia ouvir. "Talvez não seja coincidência. Dizem que essa montanha chama quem precisa de pausa ou de resposta." Ele abriu um pequeno filtro de pano, despejou os grãos moídos com delicadeza e preparou o café como se fosse um ritual silencioso. Aurora observava, sem interromper, tocada pelo cuidado com que ele tratava cada etapa. "Minha avó me ensinou a fazer café assim", contou ele, enquanto a água quente passava lentamente pelo pó. "Ela dizia que o aroma certo pode lembrar a gente tudo o que importa, ou de tudo o que esquecemos." Aurora respirou fundo. O cheiro do novo café era diferente do seu, mais terroso, com um toque sutil de cacau e laranja. Ela fechou os olhos por um instante e se viu em um terraço antigo, quando criança, observando o pai preparar café nas manhãs frias. O vapor subia do bule como nuvem e ela achava que podia tocar o céu se esticasse os dedos. "Eu quase tinha esquecido disso", sussurrou, mais para si do que para ele. Noah lhe ofereceu uma nova xícara, servida com mãos firmes e gentis. Às vezes, a memória só precisa de um pouco de calor para despertar. Aurora aceitou o café, sentindo-se estranhamente em casa. O silêncio entre os dois era confortável, como entre amigos que já se conheciam há muito tempo, mesmo que mal tivessem trocado palavras. O tempo continuava seu caminho lento. O céu agora se tingia de púrpura e azul profundo, com traços dourados iluminados o topo das nuvens. Era como estar dentro de uma pintura viva. "Você acha que o convite foi mesmo da montanha?" perguntou ela com um sorriso tímido. Noah deu um leve riso e encarou o horizonte. "Talvez. Ou talvez tenha sido de alguém que sabe o que é preciso para fazer duas almas desacelerarem e olharem para dentro." Eles ficaram ali, em silêncio, olhando o pôr do sol se dissolver em estrelas. Ao redor, o ar tornava-se mais frio, mas entre eles havia calor, o das xícaras, das histórias não ditas, do café que despertava lembranças adormecidas. Quando a noite caiu por completo, uma pequena lanterna se acendeu sozinha na beirada da mesa, lançando uma luz suave sobre os rostos tranquilos dos dois. Aurora não sabia o que viria a seguir, mas sentia que, naquela clareira entre as nuvens, havia encontrado mais do que um lugar bonito. Havia encontrado companhia, silêncio compartilhado e talvez o início de algo novo. Ela sorriu de novo, agora com o coração mais leve. A montanha, ao que parecia, sabia mesmo o que fazia.
A noite havia se assentado de vez sobre a montanha das nuvens, e tudo parecia mergulhado em uma quietude serena. As pequenas lanternas ao redor da clareira agora lançavam uma luz âmbar e suave, tremeluzindo ao sabor do vento leve que fazia as folhas cantarem em coro baixo. Aurora e Noah ainda estavam sentados à mesa. A terceira xícara de café esfriava lentamente diante dela. Os dois não tinham pressa. Foi então que Noah abriu sua caixa novamente e retirou um pequeno caderno de capa azul desbotada. O couro estava gasto nas bordas e havia uma tira de pano envolvendo-o como se guardasse algo sagrado. Ele o colocou com cuidado sobre a mesa, entre as xícaras. É aqui que guardo as histórias que não quero esquecer, disse ele, passando os dedos pela capa com carinho. Momentos, sensações, coisas que o tempo costuma apagar se a gente não escreve. Aurora inclinou-se um pouco, curiosa. Você escreve tudo o que vive? Ele sorriu de lado. Só o que me toca de verdade, como esta tarde, por exemplo. Ela se surpreendeu com a resposta. De repente, o momento em que estavam juntos ali, a neblina, o café, o silêncio, tornou-se ainda mais real. Noah abriu o caderno e passou lentamente por algumas páginas escritas com caligrafia cuidadosa. Em cada uma havia pequenos desenhos, manchas de café, folhas prensadas e até grãos colados com delicadeza. Era como um mapa de sensações, um registro de coisas simples, mas preciosas. Eu também escrevia quando era pequena, disse Aurora, olhando para a neblina que parecia dançar sobre o campo. Mas, com o tempo, fui deixando isso de lado, a pressa, o barulho lá fora. Noah assentiu. Às vezes, a gente precisa de perder para se lembrar de onde veio. Aurora sorriu. Aquela frase ressoava dentro dela como um eco antigo. Observando o caderno, algo dentro dela despertava, como uma gaveta da alma que se abre após anos fechada. Posso escrever aqui? Perguntou, apontando para uma página em branco. Noah não hesitou, girou o caderno e empurrou suavemente para o lado dela. Aurora segurou a caneta e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, com letras simples, escreveu: Hoje tomei café com um estranho em uma montanha feita de névoa e silêncio. Mas foi como encontrar um pedaço de mim que andava perdido há tempos. Ao terminar, ela olhou para Noah, que apenas sorriu, e fez um gesto com a cabeça, como quem diz: era isso. A brisa da montanha trouxe o aroma do campo de trigo ali perto. Era um cheiro seco, morno e acolhedor, que contrastava com a umidade da neblina. O trigo parecia sussurrar ao longe, como se a terra também guardasse histórias em segredo. Já percebeu como tudo aqui tem som? Disse Noah. O trigo, o vento, até o silêncio. Aurora fechou os olhos por um instante e escutou. Sim, havia música ali, mas não de instrumentos. Era a música do momento, do tempo desacelerado, do coração em paz. Quando abriu os olhos novamente, viu que a névoa começava a se afastar pouco a pouco, revelando novas curvas da montanha. Ao longe, pequenos pontos de luz tremiluzentes indicavam casas escondidas entre as nuvens.
e ainda mais além, um lago refletia o céu estrelado como um espelho silencioso. Você acha que dá para viver assim todos os dias? Perguntou ela, ainda olhando para o horizonte. Noah pensou por um momento antes de responder. Não sei, talvez não seja sobre viver assim sempre, mas sobre lembrar que esse lugar existe e que a gente pode voltar, mesmo que só por dentro. Aurora olhou para ele, sentindo-se estranhamente compreendida. Ali, naquela montanha, havia um espaço onde tudo desacelerava, onde era possível respirar, ouvir, lembrar e escrever de novo. Pegou a xícara agora fria e tomou o último gole como quem encerra um ritual. Depois, encostou-se levemente no banco, sentindo o calor suave da lanterna ao lado. Um silêncio bom se estendeu entre eles. Acima, o céu escurecia ainda mais, revelando constelações que pareciam próximas o bastante para serem tocadas. E por um instante, Aurora pensou que talvez fosse mesmo possível viver entre as nuvens. Ou pelo menos, sonhar com isso. O céu já estava completamente escuro quando Noah apagou uma das lanternas, deixando apenas a luz suave da outra iluminando a mesa. Aurora olhou ao redor como se quisesse memorizar cada detalhe antes de partir. A brisa seguia constante, balançando os ramos altos do campo de trigo que se estendia ao lado. Havia algo de mágico naquele cenário, como se o tempo ali tivesse outra cadência. Preciso começar a descer antes que fique tarde demais, disse ela, em voz baixa, sem esconder um certo pesar. Noah assentiu, compreendendo. Ele se levantou devagar, pegou o caderno e enrolou novamente a faixa de tecido em torno dele. Depois, caminhou até a beirada da clareira, onde começava a trilha sinuosa por onde ela havia chegado. Posso acompanhar você até o primeiro desvio? Ofereceu. Eu adoraria, respondeu Aurora. Enquanto caminhavam entre os arbustos úmidos, o som das folhas sob os pés criava uma trilha sonora calma e ritmada. De tempos em tempos, uma rajada de vento mais forte fazia as árvores sussurrarem entre si. A Aurora olhava para o céu, admirando as estrelas que, naquela altitude, pareciam brilhar com mais intensidade. Era como se a montanha aproximasse tudo do que era invisível no mundo lá embaixo. Chegaram ao ponto onde a trilha se bifurcava. À direita, voltava-se ao vilarejo. À esquerda, seguia-se por entre os campos, contornando a montanha. Noah parou ali. Daqui, você já conhece o caminho. Ela assentiu e olhou para o rapaz. Havia algo de sereno nele, como se fosse parte da própria paisagem. Obrigada por tudo, disse ela. Pelo café, pelas palavras, pelo silêncio. Obrigado você por escutar, respondeu ele com um sorriso tranquilo. A Aurora hesitou por um instante. Então abriu uma pequena bolsa que carregava e tirou um papel dourado. Escreveu rapidamente algumas palavras com uma caneta que levava consigo. Depois entregou o bilhete a Noah. Ele não abriu, apenas o guardou no bolso com cuidado, como quem recebe um presente valioso. Um dia, se eu voltar, começou ela, vai ser sempre bem-vinda, completou ele. A Aurora deu um passo à frente, sentindo os olhos um pouco úmidos, mas sem tristeza.
Era como se, ao invés de estar se despedindo, estivesse levando algo com ela. Virou-se e começou a caminhar em direção ao vilarejo. A cada passo, ouvia o som das folhas, a farfalhar do trigo distante e o eco do que havia vivido ali. A névoa, agora mais rarefeita, deixava entrever a paisagem montanhosa iluminada por pequenos pontos dourados ao longe. Quando chegou à parte mais baixa da trilha, parou por um momento e olhou para trás. Noah ainda estava lá em pé, com as mãos nos bolsos, observando. Ela ergueu a mão e acenou. Ele respondeu com um gesto discreto. Então ela continuou. De volta ao vilarejo, a noite parecia comum, mas a aurora não era apenas exatamente a mesma. Em sua memória, levava o cheiro do café, o som do vento e as palavras escritas à mão em um caderno azul. Entrou em casa em silêncio, abriu a janela do quarto e deixou que a brisa entrasse. Sentou-se à escrivaninha e, pela primeira vez em muito tempo, abriu um novo caderno. No alto da primeira página escreveu: Montanha das Nuvens, primeiro encontro. E assim começou a contar a história daquela tarde, não como uma aventura, não como um conto, mas como uma lembrança real. Enquanto isso, lá no alto da montanha, Noah caminhava de volta à clareira, abriu o bilhete que a Aurora havia lhe entregado. Nele estava escrito: para o guardião das histórias esquecidas, que seu café continue aquecendo os que se perderem no caminho. Com carinho, Aurora. Ele sorriu, depois, com todo cuidado, colocou o bilhete na última página do seu caderno. Abaixo, escreveu com calma: hoje tomei café com uma visitante que carregava o mundo adormecido dentro do peito. Ao final da tarde, ela o acordou. Guardou o caderno, as lanternas na clareira ainda brilhavam suavemente. O campo de trigo murmurava palavras antigas, e as nuvens, agora atingidas pelo reflexo das estrelas, dançavam silenciosamente ao redor da montanha. Ali, entre o céu e a terra, mais uma história havia encontrado repouso.